voltamos aqui, né? Nada melhor para sedimentar conhecimento do que fazendo o quê? Exercícios, tá? E nós vamos sim fazer alguns exercícios aqui para vocês fixarem o conteúdo que foi até agora o quê? Ministrado, tá? Dica, sempre faça exercícios ao final de cada conteúdo que você estuda. Tá na sua casa lá estudando, nossa, mas não vai dar tempo de fazer muita coisa hoje. Não importa, termina o seu conteúdo, tá? E vai fazer questão, né, professor? Não importa? Não importa, vai fazer questão, tá? Para sedimentar conhecimento, deve-se fazer exercícios. Então, trouxe aqui alguns para nós resolvermos juntos. Julgue o item subsequente acerca da República Federativa do Brasil, Banca CESP. Todas as questões que eu trouxe agora são da Banca CESP. As constituições dirigentes privilegiam as liberdades individuais, impondo ao Estado um dever de abstenção e um papel secundário na concretização dos valores fundamentais. Certo ou errado? Errada. Ué, professora, por que está errada? É justamente o contrário. Lembra que eu falei para vocês, que eu falei para você, aluno, que a Constituição dirigente é aquela que institui normas programáticas, programas para o governante, e esses programas é para o governante instituir para o povo, tá? Não é para ele não. Então vamos dar aqui um exemplo: direito à saúde. Quem que tem que fazer hospital? Quem que tem que fornecer, quem tem que implementar um bom sistema único de saúde? Não é o governo? Não é por meio do Poder Executivo? Então, eu não tenho que falar em abstenção do Estado, muito ao contrário. Eu tenho que falar em um fazer do Estado. O Estado tem que fazer, tem que obedecer aquelas normas que estão onde? Na Constituição, aquelas normas, programas, aquelas normas programáticas, ok? Então, numa Constituição dirigente, eu não falo de abstenção do Estado, eu não falo de papel secundário do Estado, não, porque quem que vai concretizar esses valores fundamentais trazidos no texto constitucional é justamente a atuação estatal, ok? Com base nas classificações das Constituições, né, na Constituição Federal, julgue o próximo item. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal é dogmática. Gente, está falando da nossa Constituição Federal, tá? É dogmática, porque foi constituída ao longo do tempo, mediante lento e contínuo processo de formação, reunindo a história e as tradições de um povo. Errada também, tá? Esse daqui seria uma Constituição, quanto ao modo da sua elaboração, o quê? Histórica e não dogmática, tá? A nossa Constituição aqui, ó, ela é dogmática, mas essa classificação todinha aqui diz respeito a uma Constituição histórica, tá? Uma Constituição histórica é aquela elaborada ao longo do tempo, né? De uma maneira contínua, de uma maneira lenta, tá bom? Reunindo o quê? A história e as tradições de um povo. Essa conceituação aqui não é de uma Constituição dogmática, é de uma Constituição histórica, por isso está equivocada. Continuando. Com referência ao conceito de Constituição, julgue o item abaixo. Embora o termo Constituição seja utilizado desde a antiguidade, as condições sociais, políticas e históricas que tornaram possível a universalização durante os séculos XIX e XX da ideia de supremacia constitucional surgiram somente a partir do século 18, verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Lembra lá das nossas primeiras aulas? Que nós falamos sobre o constitucionalismo moderno e eu falei que a maneira como hoje nós concebemos o nosso constitucionalismo nasceu no final do século 18? Olha o que fala a nossa pergunta. Justamente isso. Olha aqui.
As condições sociais, políticas e históricas que tornaram possível a universalização durante os séculos 19 e 20 de uma ideia de supremacia constitucional surgiu justamente a partir do quê? Do século 18. Isso aqui nós chamamos de constitucionalismo moderno. Constitucionalismo moderno. Ok? Então, vou apagar aqui para melhorar o nosso quadro, nosso slide, tá? Questão está verdadeira, está correta. Quarta questão. Com referência ao conceito de Constituição, julgue o item. Embora o termo Constituição seja utilizado desde a antiguidade, as condições sociais, políticas e históricas... agora que eu for olhar, a questão está repetida, tá? A questão está repetida, erro, tá bom? Da professora que elaborou, ler foi meu, confesso, mas, questão repetida, já sabemos a resposta, ela é verdadeira, correta. Então, continuando. Quanto à estabilidade, a Constituição Federal pode ser classificada como rígida. Quanto à estabilidade, a Constituição Federal pode ser classificada como rígida, já que o processo de alteração das normas constitucionais é mais dificultoso que o procedimento ordinário de criação das leis. As constituições flexíveis, por outro lado, podem ser modificadas por meio dos mesmos procedimentos de elaboração das demais leis, o que afeta seu caráter de superioridade hierárquica no ordenamento jurídico. Questão corretíssima, tá? Verdadeira. Lembra que eu falei para vocês lá quanto ao modo de alteração da Constituição, né? Quanto à estabilidade da Constituição, que as constituições flexíveis, elas têm um grande problema, tá? Não há que se falar aqui em caráter de superioridade hierárquica de uma Constituição flexível para as suas demais espécies normativas. Porque se o modo de alteração é da mesma forma como da elaboração das suas demais leis, esse patamar de hierarquia, de superioridade, ele fica prejudicado, ok? Então, está corretíssima a nossa questão. Continuando, a Constituição Federal regulamenta diversas matérias que não dizem respeito a princípios e normas gerais de regência, razão por que é classificada como analítica. Toma bastante cuidado com essa questão. Ela está correta, mas quando você lê rápido, você vai achar que ela está errada. Por quê? Porque vai falar que a nossa Constituição não diz respeito, né? Não tem matérias, não trazem matérias que dizem respeito a princípios e normas gerais de regência. Quando você olha assim, você pensa, não, porque a nossa Constituição ela traz princípios e matérias que têm a ver com o quê? Com as normas gerais de regência. Mas ela não traz só isso. A nossa Constituição traz muito mais assuntos. Lembra que a nossa Constituição é formal? Lembra que ela tem assuntos que são essencialmente constitucionais e assuntos que não são essencialmente constitucionais? Ela não vai trazer só sobre a organização dos poderes. Não, ela não vai trazer sobre organização do Estado, ela vai trazer diversos outros assuntos. Então, vamos aqui, a Constituição Federal regulamenta diversas matérias que não dizem respeito a princípios e normas gerais de regência. Sim. Ela vai tratar sobre direitos e deveres individuais, ela vai trazer sobre direitos sociais, ela vai trazer sobre a ordem econômica e social,
ó, vou complementar aqui, ó, ordem econômica e social, ou seja, matérias que não dizem apenas o quê? Sobre normas gerais de regência, ok? Razão porque é classificada como analítica, verdadeiríssimo. Não falei para vocês que uma constituição analítica é justamente aquela que traz sobre diversos assuntos relacionados a esse estado, ok? Então, a alternativa está o quê? Correta, ok? A alternativa está correta. Continuando. Questão número 7. A Constituição rígida, diferentemente da imutável, que não está sujeita a alterações, pode ser alterada pelo processo legislativo ordinário? Verdadeiro ou falso? Falso. Tome bastante cuidado. A Constituição rígida pode ser alterada? Pode. Ela pode sim ser alterada, nós já vimos isso. Só que esse processo de alteração, ele é mais o quê? Rígido. O processo legislativo aqui, tá, de uma emenda à Constituição, ele não é chamado de ordinário. Professor, então qual é o nome? Extraordinário, tá? Ó, coloquei aqui, ó, cuidado, o processo legislativo é extraordinário. O processo legislativo para um projeto de emenda à Constituição, ele é extraordinário e não ordinário. Ok? Continuando, o constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo novos conceitos e práticas constitucionais, como a separação dos poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. Verdadeiríssimo, estudamos tudo isso na matéria relacionada ao constitucionalismo, ok? Para encerrarmos, mais duas questões. A Constituição Federal vigente, que contém exclusivamente as regras básicas de organização do Estado brasileiro, é classificado quanto à extensão em prolixa? Falsa. Falsa. Por que está falsa, professora? Porque a nossa Constituição, ela não contém exclusivamente as regras básicas de organização do Estado. Se ela contivesse exclusivamente as regras básicas de organização do Estado, eu nem ia falar que ela é prolixa. Eu ia falar que ela é o quê? Sintética. A nossa Constituição, ela é prolixa, ela é analítica, certo? Justamente porque ela não traz exclusivamente as regras básicas de organização do Estado. Ela traz muito mais do que isso. Tá? A nossa Constituição traz muito mais do que isso. Dividido lá naqueles 9 títulos, eu tenho dos princípios fundamentais da República, eu tenho sobre os direitos individuais, o quê? E coletivos, direitos, né? E deveres individuais e coletivos. Eu tenho sobre a organização do Estado, eu tenho sobre a separação dos poderes, eu tenho sobre a ordem econômica e social, eu tenho sobre a defesa do Estado e das instituições, o quê? Democráticas, ok? Então, é apenas regras de organização do Estado? Não, muito mais do que isso, por isso a alternativa está o quê? Falsa. Por último, outorgada por uma Assembleia Constituinte, a Constituição Federal de 1988 é também classificada como escrita, formal, analítica, dogmática e rígida, verdadeira ou falsa? Quando você lê essa questão com pressa, você pensa totalmente verdadeira, professora, só que não. Olha o erro aqui. A nossa Constituição foi outorgada, a de 1988? A nossa Constituição de 1988, ela foi
promulgada. Ó, fiquei bem grandão aqui, ó. Promulgada, ela é escrita? É. Ela é formal? É. Ela é analítica? Também. É dogmática? É rígida, mas não é outorgada. É o quê? Promulgada, ok? Questão número 11. Em um país que possua uma Constituição flexível, caso seja editada uma lei com conteúdo contrário ao texto constitucional, essa lei será válida e acarretará alteração da Constituição? E aí? Verdadeiro. Verdadeiro. Lembra que nas constituições flexíveis o grande problema é isso? Eu não tenho hierarquia entre a norma constitucional e as normas infraconstitucionais. Ou seja, se não tem hierarquia, significa que a norma infraconstitucional, as demais espécies legislativas, ela não tem que obedecer à hierarquia da Constituição. Tá? Então, olha o que acontece. Eu coloquei esse cuidado aqui, anotei esse cuidado, essa observação aqui para vocês, que é de extrema importância. A Constituição flexível, ela é totalmente diferente de uma Constituição rígida. Por quê? Porque o processo, né, o procedimento legislativo, né, de se modificar a sua Constituição é igualzinho o processo legislativo para se aprovar, por exemplo, uma lei ordinária, tá? Então, nesse tipo de Constituição, ou seja, nesse tipo de Constituição flexível, o impacto mais relevante, tá, da adoção de um texto classificado como flexível é a inexistência da supremacia formal da Constituição sobre as demais normas. Por quê, professora? Porque todas elas, seja as normas, né, de alteração da Constituição ou ainda, tá, a legislação infraconstitucional, ela pode ser elaborada da mesma forma e modificada da mesma forma, ok? Então, nesse sentido, olha aqui, a própria lei ordinária, contrastante com o teor do texto constitucional, vai alterar esse texto constitucional. Vou desenhar aqui no quadro rapidinho para vocês entenderem. Nós vamos tratar sobre esse assunto, mas só para ficar um pouco mais claro. O ordenamento jurídico brasileiro, ele é organizado assim, ó, numa forma de pirâmide, tá? Tudo bem que a minha pirâmide está bem torta, né? Mas vai assim mesmo. No topo dessa pirâmide, eu tenho a Constituição Federal. Não só a Constituição Federal, tá? Eu tenho a Constituição Federal, as emendas à Constituição e ainda os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados, tá? Do mesmo rito que as emendas constitucionais. Calma, nós ainda vamos estudar isso aqui detalhadamente. Isso aqui é só para vocês conseguirem visualizar a questão dessa hierarquia, tá? Que não existe numa Constituição flexível com as demais normas legislativas. Então, olha aqui, espécies normativas. Então, presta atenção. Abaixo, aqui, eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados como emendas à Constituição. E aqui eu tenho as demais, o quê? Espécies normativas. As demais espécies normativas. Então, aqui tem lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, ok? Tudo isso. Lá do artigo 59 da nossa Constituição. Se quiser dar uma olhadinha, artigo 59 da Constituição Federal. Tá? Na nossa Constituição, porque a nossa Constituição ela é rígida, na nossa Constituição, todas as normas que vêm abaixo do texto constitucional, que vem abaixo aqui, ó, da hierarquia da nossa Constituição, deve obrigatoriamente obedecer quem? A Constituição. Obrigatoriamente, toda legislação infraconstitucional deve obedecer à Constituição. Caso contrário, essa lei,
ela seria o quê? Inconstitucional. Ela será inconstitucional. Agora presta atenção. Numa Constituição flexível, eu não tenho essa hierarquia. Não tem. Numa Constituição flexível, olha o que acontece. A Constituição está aqui, ó, Constituição flexível, tá? E as demais espécies normativas estão no mesmo patamar que ela. Ok? E o que acontece? Olha aqui, não há existência o quê? De supremacia formal da Constituição. Não há que se falar, por exemplo, que essa espécie normativa aqui deve obediência hierárquica a essa Constituição, tá? Numa Constituição flexível, isso não existe, ok? Numa Constituição flexível, a gente tem que o quê? Observar isso com essa observação que eu falei com vocês em relação à supremacia, nós devemos observar isso em relação à Constituição flexível, ok?